Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Eu sou o Carapanã, estou aqui para mais um Evárzia. Eu vou começar voltando no tempo ao distante ano de 2024 e vou falar um pouco das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu fui alguém que passou muito tempo lendo jornal quando o Trump concorreu e ganhou a sua primeira eleição em 2016. E é interessante olhar naquela época como um fenômeno muito particular acontecia, né? Cada vez que Trump falava alguma coisa absurda, né? Eu digo absurda sem muito... sem precisar ser muito delicado, né? Geralmente o que Trump diz é absurdo. Você tinha uma tendência na imprensa a reinterpretar essas palavras e tentar quase como que traduzir elas para um tipo de política, vamos dizer assim, que fazia sentido, né? E naquele momento você tinha um pouco isso, um pouco a ideia de produzir grandes manchetes a partir do incômodo, né, e da revolta que certas falas racistas do presidente causavam. E você tinha um jornalismo que também tentava objetivamente olhar o que era mentira nas falas de Donald Trump. E Donald Trump, como a gente sabe, é um cara que mente bastante, mente muito frequentemente, e ele mente o tempo inteiro, e você tem, às vezes, assim, discursos que são completamente mentirosos, e essa mentira ela é sempre repetida várias vezes, ela não pode parar de ser repetida. O que eu acho interessante é que dois tipos de jornalismo que vinham sendo feitos lá atrás, esse de mostrar as mentiras e esse de um pouco assim, pô, como que esse cara tá falando que, sei lá, os negros que protestam têm que apanhar e sair de maca? Isso é uma coisa que ele falou nas eleições de 2016. Como que isso é possível e tal. E esses dois jornalistas eles caíram em desuso, né? O de apontar o ultraje e o de apontar a mentira, e o jornalismo mais comum para cobrir Donald Trump hoje em dia é esse jornalismo que eu fico chamando de tradutor, talvez, e que os americanos gostam de chamar isso de sane washing, que é um pouco... A imprensa americana, ela lava o Trump num sentido ruim, né, como lavagem de dinheiro, para poder fazer parecer que as loucuras que ele diz, sei lá, sobre o tamanho do pau do Arnold Palmer, ou que ele vai cortar o preço dos remédios em 600%, assim, coisas... Eles tentam, às vezes, traduzir isso como se isso tudo fosse uma política sã, como se ele estivesse dizendo alguma coisa que faz sentido. E isso virou a coisa mais comum. Então você tinha na eleição de 2024 uma coisa interessantíssima, que era... Os democratas eram muito radicais por dizer, por exemplo, que os republicanos são esquisitos, ou que o Trump é esquisito, e o Trump é um cara que está antenado aos anseios do povo quando ele fala essas coisas. Então você vai sempre produzindo esse duplo vínculo. E eu já disse isso várias vezes no Vira Casacas e eu vou continuar dizendo. O jornal, os grandes jornais americanos, pelo menos desde 2022, eles são todos pró-Trump. Eles todos se tornaram jornais pró-Trump. Eles se tornaram jornais que basicamente faziam isso o tempo inteiro. Então, um exemplo muito clássico é a cobertura, por exemplo, da saúde mental e física do Joe Biden. Joe Biden é um cara velho, não estava ali no primor da sua vida, né, durante a presidência, conseguiu concorrer bem às eleições, mas eu acho que teve uma baita caída. Você conseguia ver isso, né, assim, como o cara não estava exatamente bem. Uma das principais pessoas que cobriu isso, e isso tudo começou a virar um grande
tópico mais forte quando colocaram o RFK Jr., que é um Kennedy, que hoje é o ministro, sei lá, o secretário da saúde do Donald Trump, colocaram esse cara para concorrer nas primárias democratas contra o Joe Biden. Então o cara aparecia malhando, mostrando que ele é musculosão, que ele é viril, que ele não sei o que ele vai fazer isso, e o cara maluco é anti-vax, cheio desses papos esquisito aí de tomar drogas é melhor do que se tomar vacina. É bem estranho. O RFK Jr. é um outro papo, e é o negócio que a gente chamou outra vez de hippie nazi e tal. Mas esse cara parecia isso, e uma das pessoas que cobria o tal da decadência do presidente era uma jornalista que escrevia para New York Magazine, eu acho, e era uma pessoa que já era colunista de política, já relativamente jovem, acho que tinha uns 30 e poucos anos, Olivia Nuzzi. E a Olivia Nuzzi era alguém que estava aí já há um tempo, né, cobrindo política, e ela cobria essa coisa de que o Biden era um cara que estava decaindo, que estava não sei o quê. Aí se descobriu um pouco depois que ela, enquanto cobria isso, enquanto cobria a primária do RFK Jr., escrevia textos comparando os dois, ela estava tendo um caso com o RFK Jr., que ela disse que só aconteceu por troca de mensagens explícitas por telefone, né, o que eles chamam de sexting. E isso foi um escândalo e tal, não sei o quê, e ela saiu do emprego e sumiu e tal. E cara, é interessantíssimo como hoje em dia Trump aparece com várias marcas de que ele está muito mal de saúde e que ele está muito mal cognitivamente. Ele fala o tempo inteiro que ele está fazendo testes, que ele tem que apontar animais, não sei o quê, e que é estranho, porque são testes que geralmente são testes feitos para provar se a pessoa tem demência, sacou? E ele fala coisas completamente loucas, ou ele tuita coisas completamente loucas, e a gente descobriu que hoje ele nem escreve mais no próprio telefone, ele tem alguém que é pago por isso. E toda essa grande preocupação da imprensa com a saúde do presidente, ela sumiu. Ela é muito menor, ela não se reproduz, ela não vai. A mesma coisa, por exemplo, para outra coisa que foi jogada aí para cima do Biden o tempo inteiro, que era o lance da inflação. E a inflação que foi criada por causa do desastre que foi o governo do Donald Trump, mas a culpa é do Biden, né? Tipo, não podemos dizer, o cara está na presidência, ele tem que resolver. Você tem um caso que eu acho incrível, que é o da diretora da MSNBC, que em tese deveria ser uma rede de TV liberal, dizendo que é muito bom como eles foram cobrir a inflação na vida das pessoas, acompanhando o caso de uma família lá no Tennessee que tem que dirigir não sei quantos quilômetros para economizar $2 num pacote de pão. Tipo, se você tem que gastar gasolina para economizar $2 no pacote de pão, tem uma coisa estranha, né? Ou seja, tem algo aí que não está funcionando. Ou seja, que eles estavam dizendo que assim, não interessava o dado, eles cobriram inflação na vida das pessoas. Isso também sumiu, né? Essa ideia de se cobrir a dificuldade de compra e tal. Isso virou um pouco mais... Você não tem as coisas sendo feitas dessa maneira. Então a minha questão aqui hoje é um pouco como... Hoje a gente tem na imprensa, e eu acho que pelo menos já tem um tempo, essa atitude bastante conivente com a extrema-direita e que ela é recorrente, né? É recorrente. Não quer dizer que a imprensa hoje não produza reportagens que Donald Trump não gosta, ele está o tempo inteiro ameaçando fechar veículos, né? Mas essa atitude conivente, essa atitude de adulação com a extrema-direita, ela é algo que virou uma espécie de protocolo na imprensa na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Não existe, ou seja, você está sempre cobrindo coisas que talvez seriam importantes nos governos que não são de extrema-direita com bastante
ênfase ou como se fossem grandes escândalos, e de repente, quando elas estão no governo de extrema-direita, você meio que dial it back, né? Você vai meio que fazendo isso um pouco mais devagar. E aí eu vou entrar numa outra coisa interessante, é que um monte de gente que se dizia centrista, eu sou mais ou menos conservador, mas sou mais ou menos liberal. Eu vou dar um grande exemplo, né? Uma das pessoas que mais lavou essa nova leva de, abre aspas, intelectuais de extrema-direita, fecha aspas, foi uma colunista de política chamada Bari Weiss. Bari Weiss, ela era colunista do New York Times, ela escrevia as coisas dela lá, muita gente não gostava dela, e ela falava, não, porque nós precisamos ter conversas francas, e ela era conhecida por sentar com o Jordan Peterson e sei lá quem, e falar, olha isso aí, e tal, e depois ela saiu do New York Times e foi fundar uma tal de Free Press, e depois uma coisa que era, como é que é, University of Austin, Texas, uma loucura qualquer lá, que era para a universidade não, como é que era, onde não há doutrinação, só há extrema-direita, não tem mais nada, né? Você vai ensinar tópicos muito... E depois essa mulher foi jogada para ser diretora de jornalismo da CBS, depois que a CBS foi comprada pelo Larry Ellison, que é o dono da Oracle, que é um bilionário trumpista fanático, um cara que acredita que o Trump ganhou as eleições de 2020 e que hoje é um cara que ganha muito dinheiro fazendo data centers, né, que a galera usa para AI, é o que a Oracle faz, é isso. Essa mulher, cara, ela vivia, essa Bari Weiss, nunca foi jornalista de fato, nunca apurou histórias e tal. Ela vivia de fazer essa coisa de falar, não, nós estamos tendo conversas honestas, temos que escutar o outro lado, eu sou uma centrista, escuto todo mundo e só entrevistando extremo-direito o tempo inteiro, principalmente essa galera que gravita em torno do Vale do Silício, né? Conseguiu uma grana para fundar essas coisas dela, assim, bilhões de dólares, porque os bilionários bancam essa mídia, e basicamente virou alguém aí que depois foi defender que o governo dos Estados Unidos, quando tentou bloquear a teoria da conspiração sobre Covid, estava promovendo censura. Corta para essa figura. Também apareceu aí nos Twitter Files e acusando o Brasil de ser uma nação comunista que censura a internet e tal. Essa mulher pisou na CBS, né, e começou já a destruir a credibilidade da imprensa lá, assim, num segundo, cara. Ela pegou e censurou uma reportagem sobre aquele campo de concentração em El Salvador, o Secot, para onde o Donald Trump está mandando um monte de imigrante à torta e direito, sem qualquer padrão, né? E ela tentou censurar a exibição desse programa, mas parece que ela mandou o memo para a CBS nos Estados Unidos e não mandou o memo para as emissoras que reproduzem a CBS. O programa foi ao ar no Canadá. Já é a segunda vez, teve outra vez que eles tentaram censurar uma parte dos 60 Minutos, que eu acho que é um dos maiores programas de jornalismo mais famosos, mais antigos, mais clássicos dos Estados Unidos. Ela tentou tirar também uns que era sobre o Jeffrey Epstein. E cara, essa pessoa que hoje é uma espécie de kill switch, né, assim, que é um botão de terminar, acabar com a história que os jornalistas estão fazendo para bilionários, né, é isso que ela fez a vida inteira dela, esse é o trabalho dela hoje, pro qual ela é muito bem paga, era alguém que estava dando lição de moral sobre liberdade de expressão aos brasileiros. O que eu quero falar sobre tudo isso tem um pouco a ver com como a gente tem uma crise de imprensa que ela é um pouco mais complicada. Então eu acho assim, a imprensa sempre teve, né, lado, dono, a gente nunca pode achar que a imprensa em algum momento foi uma coisa dourada, perfeita e tal. Eu acho que essa crise de hoje ela é muito bem representada não sobre o fato de que os caras têm lado, dono, ou que eles podem ter padrões jornalísticos que eu não concordo, que eu acho muito ruins, mas pelo fato de que você tem essas duas maneiras de fazer jornalismo, ou seja, você tem um manual para seguir quando é extrema-direita e você tem um manual para seguir quando é qualquer outra pessoa. Porque eu estou falando, até para
até para atacar. Quem falou, gente, em algum momento, Glenn Greenwald adora falar isso, que a imprensa americana protegia Barack Obama, o que é uma mentira, cara. Se a imprensa americana protegeu alguém como presidente, foi George Bush, muito mais do que Barack Obama, cara. Desculpa, assim. Ou que ela protege os democratas, que ela não critica os democratas. Isso aí é me desculpa, sacou? Não critica pelas coisas que o Glenn Greenwald em algum momento critica, quando ele vai fazer algum post anti-guerra, em algum momento, quando ele faz. Não sei se ainda faz, não acompanho mais. Mas, ou quando, sei lá, os caras vão criticar alguma coisa que tem a ver com a CIA, não sei o quê. Essa coisa, essa ideia de que não se critica governos liberais nos Estados Unidos, né, ou de centro-direita, é uma mentira, cara. Quem é protegido pela imprensa, eu acho, desde os anos Reagan, sempre foi e sempre serão os republicanos. Quanto mais eu leio sobre a presidência do Ronald Reagan, eu vejo que foi um negócio assim, completamente absurdo, corrupto e tal. Hoje, vou dar outro exemplo. Um dos filhos do Biden é um playboy, que é o Hunter Biden, um cara que tem problemas com drogas, um cara conhecido por ter um estilo de vida que envolve prostituição, festas, não sei o que, parará. E esse cara, em algum momento, apareceu tentando fechar um negócio e jogando o nome do pai no meio. Ok. É uma coisa ruim, é um negócio corrupto. Isso foi um grande escândalo. O Trump, desde que venceu as eleições em mais ou menos um ano atrás, ele dobrou a própria riqueza. Os filhos dele estão fazendo coisa e usando o aparato estatal e fazendo lobby, fazendo coisa, e o cara está recebendo dinheiro. Os caras estão recebendo dinheiro de nações do Golfo Pérsico, assim, como se fosse tomando isso de canudinho. Você não tem o mesmo tipo de cobertura. Não quer dizer que não está sendo noticiado, né? Você tem alguém que vai produzir a notícia, até quer dizer que a escolha editorial é de não ficar tratando disso o tempo todo. Você vai querer cobrir a grande controvérsia, que é o fato de que um cara de direita atirou no outro cara de direita, que é o Charlie Kirk. Charlie Kirk fazia política do jeito certo. Isso aí é o que o grande Ezra Klein, lá do New York Times, diz que sim. O cara que fundou uma organização para perseguir professores, né? Ele é o cara que fazia política do jeito certo. Enfim, por que eu estou falando essas coisas todas? Porque eu acho que essa crise que a gente tem, né, é uma crise eu hoje confio cada vez menos na imprensa, né, por causa dessas coisas, e falo isso porque eu falo ainda assim, ainda melhor com essa imprensa do que sem ela, obviamente, mas eu fico pensando como existe, essa crise ela é parte dessa conformação nova das elites com a extrema-direita. E a ideia e a radicalização das próprias elites, cara. As elites, em geral, elas estão tão radicalizadas dentro da cartilha da extrema-direita, e isso vale para a galera que está na elite do jornalismo, na elite do poder, na elite do direito, na elite industrial. Essa galera toda que está no topo, os caras estão convencidos de que existe uma espécie de remédio amargo que todos nós, meros mortais, devemos experimentar a partir desse momento. E que isso vale austeridade, guerra, deportação, tudo isso, a ideia de que nós temos direito demais virou algo muito comum. E isso parece reverberar bastante dentro desses círculos de elite. Então, eu não tenho muito como provar essa hipótese, né? Essa é uma hipótese que seja aí, mas eu acho que esse novo alinhamento jornalístico dos grandes veículos com a extrema-direita partiria um pouco dessa nova confluência, né? Todo mundo agora é mais ou menos ANCAP e acredita em Ayn Rand e em alguma medida em ciência racista, né? Todo mundo está lendo Steven Pinker e outras loucuras do tipo e acha que, sei lá, gente, garantir documentação para pessoas que querem trabalhar ou garantir salário mínimo, férias e uma jornada de trabalho decente é populismo. O que não é populismo é cortar imposto para bilionário e
sei lá, bicho, tentar instaurar um regime ditatorial que beneficia gente muito rica, né? Enquanto os Estados Unidos, é interessante, né, é depenado como país para que os bilionários possam se alimentar do seu cadáver, essa galera aí que está nos grandes círculos de imprensa parece achar que esse é o caminho que todos os países devem seguir. Então é isso, a gente fica por aqui e a gente se fala de novo na semana que vem.